Olá galera, meu nome é Joãozinho Souza e hoje o Instituto Musical FJ está com uma alegria imensa receber esse cara aqui que é referência, certo? Um cara batalhador, um cara que não se acomoda, vai pra cima, toca muito, canta muito. Bicho, Alexandre Revoredo, bicho. Que prazer, irmão, você tá aqui. Pelo convite. Obrigado mesmo. E aí galera, tudo certo? Projeto massa aqui do nosso amigo Joãozinho, trazer a galera aqui para falar um pouco da sua história. E eu estou muito feliz de ser convidado no meio de tanta gente massa aqui da cidade. Joãozinho, parabéns pelo projeto, parabéns pelo Instituto. Obrigado. E é assim mesmo, a gente vai aos pouquinhos, trabalho de formiguinha e a gente chega lá. Chega lá. Nos brinde com sua história desde o comecinho, até hoje, porque eu gosto de frisar essa frase, bicho. Às vezes a galera vê o resultado, mas não vê a trajetória. Aí chega assim, eita bicho, o cara tem sorte. Meu irmão, o cara trabalhou tanto, velho. Não é, bicho. Essa coisa da sorte é quando a oportunidade se encontra com a preparação. Exatamente, porque por eu penso assim, todo mundo tem oportunidade. Mas às vezes tem uns que não estão preparados. Não estão preparados, né? Aí fica, não, bicho tem sorte, não, é trabalho, é noite de sono, às vezes o cara pensando no que fazer, né? Nos projetos, sem parar. A gente que é independente, a gente trabalha 24 horas por dia, né? A gente tá às vezes numa mesa de bar conversando, tomando uma cerveja e já trocando ideia com um amigo, já pensando numa possibilidade de transformar aquilo ali em renda. Exatamente. Né? E já não é fácil viver de arte, né, no país, nunca foi, sempre foi difícil. Na atual conjectura, pior ainda, né? A gente está sendo, de certa forma, até marginalizado. Né? Nós estamos sendo atacados e aí fica mais difícil ainda a gente conseguir dar essa volta por cima, mas assim, a arte ela acaba se sobrepondo a todo tipo de movimento que acontece e ela se sobrepõe e transpassa isso e vira uma coisa eterna. Isso é outro motivo para a gente também estar fazendo isso, né? Porque a arte ela vem para transformar e a gente está aqui para mantê-la transformando, né? A sociedade. É por aí. Que legal, já começou bonito. A minha história é talvez igual a sua, jovem que viveu do norte e que no sul morou na rua, Grande Belchior. Eu comecei tocando violão, na verdade eu comecei molequinho mesmo, sempre gostei muito de cantar e até uns 12, 13 anos eu gostava mesmo assim, de cantar, meu negócio era cantar. E tinha sempre um amigo ou outro que tocava violão, que acompanhava, né? E nas festas das escolas, nas festas de aniversário, eu gostava de cantar, era o que eu gostava de fazer. E até que o último amigo meu que tocava violão, que tinha essa parceria, a gente saía muito junto para ir tocar nos lugares, foi embora para o Rio. Eu digo, poxa, agora eu vou ter que aprender a tocar alguma coisa, porque senão eu não vou cantar mais, não vou conseguir cantar mais. E aí ele me ensinou 4 acordes, exatamente 4 acordes. Foi Sol maior, Lá menor, Dó maior e Ré maior. Acabou, ele me ensinou esses 4 acordes, te vira. E aí eu fui aprender minhas músicas e tal, e aí depois de um tempo eu comecei a estudar um pouco o pop rock nacional, que era uma coisa que eu gostava muito. E as bandas de Brasília, as bandas de São Paulo, Paralamas, Legião, Capital e Titãs, né? A gente quando ia pegando essas músicas, chegou um momento que aquilo ficou meio que limitado para mim, porque os acordes eram sempre os mesmos. Eu digo, não, preciso ter alguma coisinha a mais. Aí eu comecei, na época das revistinhas, né? Comprava as revistinhas na banca de revista. A música que você gostava, você procurava na revistinha. E aí, salve a banca de revista, salve. E aí eu comecei a estudar a música popular brasileira, né? E foi quando eu realmente me debrucei mais sobre um tempo, né? Sobre o instrumento. Aí ia para Chico Buarque, João Bosco, Geraldo Azevedo, Toquinho, Lenine, que eram violonistas, né? Tinha pegar as músicas de ouvido. Eu comecei a desenvolver mais no instrumento, desenvolver mais na voz também, e sempre nesse processo, né? Estudando o instrumento, ouvindo as revistinhas, corrigindo que as revistinhas tinham errado, todo aquele processo. E aí também me debrucei mais sobre a música popular brasileira, porque até então eu ouvia muito rock and roll, fui meio que forjado no rock and roll, gostava de banda punk, era Ratos de Porão, era Black Sabbath. Eu costumava dizer que se não tivesse o Satanás na capa, eu não comprava disco. Meu primeiro disco que eu comprei foi um disco do Black Sabbath. Eu tinha coleção, Ozzy Osbourne, mas a gente não tinha acesso à guitarra, né? A gente não tinha acesso a instrumento, era muito difícil, até para ter um violão mesmo. Eu vim ter um violão muito tempo depois que eu já tocava. Aprendi com violão emprestado, vários violões emprestados. E aí
como não tinha esse acesso à guitarra, né, foi por onde eu comecei a aprender músicas que eu podia executar no violão. E aí quando foi em 96, por aí, finalzinho de 96, eu conhecia Léo Noronha, já conhecia ele, que tocava em outras bandas, que já tinha uma galera, Giovanni, Lubira, não sei se chegasse a ver, né? É uma galera que tinha umas bandas tipo Piteco, tinha umas bandas de pop rock, Léo também tocava com outra galera, e aí tinha umas bandas que rolavam aqui, além das bandas bailes que já tinha, né? Impulso Musical, Banda Bagagem, tudo. E meu tio, o Serginho, é baixista, né? Então, é meu tio, irmão de mamãe. E aí também Serginho da 42? Sim, é meu tio. Oxi, tá aqui. E aí Serginho tocava com Glaucio, foi embora pro Recife, também tocava com a galera, então eu sempre tive esse contato com essa galera, né? Vanucci, né? E eu moleque, né? Eu com 7 anos, 6, 7 anos. Mas aí isso também me desenvolveu também o gosto pela música, na verdade, né? A gente tinha uma coleção de vinil gigantesca, assim, que eu ouvia muito, né? E eu tô voltando no tempo e indo pra frente, tô indo pra frente e pra trás, né? É isso que Mas é isso mesmo, vai pra frente e vai pra trás. Porque o bom é saber essa história, porque eu não sabia de Serginho. Pois é. Que legal. E minha tia também, irmã de Serginho Cristiano, também cantou na banda do Sesc quando eu era criança e tal. Então, depois que eu comecei, aí acabou que o Léo me chamou, a gente se encontrou uma vez, ele ia descendo com um violão ali na igreja da Boa Vista, eu estava lá na São Sebastião, na Renovação Carismática. Não, era um grupo de Renovação Carismática, não sei, era um grupo jovem da igreja, que eu era da igreja da Coab 2 na época. E Léo ia descendo com o violão, vem cá, não sei o que, a gente trocou uma ideia, eu toquei umas músicas, gostava muito de tocar nas praças, carregava sempre um violão, mesmo que não fosse o meu, né? E sentava nas pracinhas, encontrava com a galera, tocava o repertório, era um Legião Urbana, era um fã do Legião Urbana. Tocava 96 músicas da Legião Urbana. Eu acho que nem a Legião Urbana tocava 96 músicas. E aí tinha um Castelinho, na época do Castelinho, a turma ia lá pra dentro do Castelinho, tomava vinho, e eu tocando violão, meu negócio era tocar violão. E também era uma forma de interagir, né? Porque eu era uma pessoa muito tímida, eu era um cara muito na minha, era uma forma de chegar, uma forma social, uma interação social. E tudo vai moldando o cara para hoje. Vai moldando o cara para hoje, com certeza. E aí entrei na Neander, na época o nome da banda era A Tribo, e aí eu fiquei na Neander de 96 a 2004. Foi, a gente tinha um trabalho autoral, né? Quando eu saí da banda, acho que a gente já tinha feito uns 80, 85 músicas, sabe? Todas com arranjo, todas com solo. E eu fazia guitarra na Neander. Nunca tinha tocado uma guitarra na vida. Ensaiava com violão tonante. No dia do primeiro show, um músico da outra banda me emprestou a guitarra dele. E eu toquei com a guitarra pela primeira vez. E aí eu passei esse tempo inteiro na banda, também tinha meus empregos formais, né? A gente fazia aquilo ali porque realmente a gente gostava, não era necessariamente... Tinha aquele sonho de que poderia dar certo e que a gente poderia viver daquilo ali. Obviamente a gente acreditava muito, né? Porque a Neander realmente, o Léo é um compositor incrível, o Romário é um arranjador incrível. Então assim, era uma banda massa, que eu sou fã, na verdade. Eu tava lá, ainda hoje na ativa, justamente. Massa, né? E fazendo música. Isso é importante. E aí, quando em 2004, em 2001 mais ou menos, eu comecei a tocar em bar. Fui apadrinhado por Léo, manda show. Não, vem aqui, você já toca, eu já tinha um repertório grande, que eu gostava muito de tocar em casa e tal. E quando eu cheguei no bar, eu já estava meio que pronto, né? Pronto, porque eu tinha um repertório grande, um repertório que tocava de tudo, não de tudo, mas do que se tocava no bar, né? Naquele momento. Garanhuns tinha uma efervescência de bares, tinha Tulipas, né? Tinha o Fim de Comédia, aí depois teve o Travessia, aí já tinha o Terraço, aí, né? Toda aquela movimentação eu também acabei participando. Quando foi em 2004 que eu saí do meu emprego formal, que era na Coca-Cola, e fui morar em Olinda. Aí em Olinda fui morar com mais 2 músicos, que eram daquele Garanhuns, que é Clérison, que fazia percussão, e Rômulo, que era percussionista e estava tocando baixo. Sei quem é. Rômulo Guedes. Então a gente foi embora lá para Olinda, lá a gente, 3 músicos morando numa casa, e aí a gente montou banda, tocava em bar, e passei 3 anos lá, trabalhando com música, e quando eu vi que já não dava mais, assim, já estava cansado, já tinha passado por muita coisa por lá, que realmente é outra dinâmica, tocando com outros músicos, conhecendo outras pessoas, né, porque até então eu só tocava com a Neander mesmo. Aí eu voltei para cá em 2007 e voltei com a cabeça mais
mais aberta, né? Com outra percepção em relação à música, e comecei a montar os meus projetos, né? Em 2007 me juntei com Lucas Notaro, fiz minha primeira música, acho que 2007 isso. Participei do Festival de Música, quando o festival foi na terceira edição, que era um festival de música autoral, né? Aí essa primeira música eu fiz, a gente 13 participou, anos já, né? foi 13 anos, 2007, 13 anos, né? Eu lembro que foram 945 músicas escritas no Brasil todo, para entrar 45, né? Que eram 15 por dia, não é isso? Isso. E a nossa foi classificada, a gente ficou muito feliz, participou, né? A gente não foi classificado, mas só ter participado para a gente já foi uma coisa muito, muito importante. Quando foi em 2008, a gente, como banda, a gente abriu o show do Paralama do Sucesso, né? Então já tinha uma história já. Já tinha, aí fui criando essa história, e depois de um tempo eu comecei a tocar nos outros bares aqui em Garanhuns, comecei a viajar mais, fui para Caruaru, fui para Arco Verde, quando eu conheci outros compositores, uma galera que até hoje aí é compositor, trabalha, vive disso, e eu comecei a ter relação com essa galera do estado, né? Com o pessoal do estado, gente do sertão, gente da zona da mata, gente da região metropolitana, gente do agreste. E aí eu fui moldando a minha ideia, a minha percepção do que era música, do que era fazer arte, e eu comecei a compor. E o legal é que cada um vem com uma bagagem. Cada um vem com uma bagagem. Uma ideia diferente, aqui em Garanhuns eu tenho. Com certeza. Aqui em Garanhuns, Rogério Diniz, que para mim é um dos grandes artistas do Brasil, não só de Garanhuns, como Léo Noronha também, são compositores, artistas ímpares, assim, que são incríveis no que fazem, e fazem muito e fazem bem, né? E aí Rogério me deu uma música, eu disse: olha, Revoreiro, eu fiz uma música para botar no teu projeto, e Léo também fez uma música para colocar no meu projeto, que na época era o Samba 3, que era eu, Nino e Roberto Vale, do Bandolim, que eu criei esse projeto em 2009. Porque assim, rodava com banda, mas era mais difícil rodar com banda, né? Mais gente, todo aquele processo, e o Samba 3 foi um projeto que rodou bastante aqui no estado. Tinha menos gente, Efraim também fazia parte, né? Quando Efraim entrou, eram 3, depois virou 4. Né? Daqui a pouco virou 5, que entrou Zezinho da Sanfona, foi crescendo. E aí eu já tocava no festival, já fazia várias participações com outros artistas também participavam do meu show. Sempre foi assim, eu lembro desde que eu me entendo por gente, que eu chego no palco e convido alguém para tocar comigo, eu gosto muito dessa troca. E foi construindo, né? Quando foi em 2012, acho que 2013, eu me apresentei no festival já com um show praticamente todo autoral, né? Tinha algumas canções que me influenciaram na minha carreira e tal. Aí foi. Desculpa. De lá pra cá, a gente foi compondo mais coisas, fui participando de oficinas, fui conhecendo mais gente, fui viajando mais e comecei a participar de editais, até que em 2017 eu consegui aprovar pelo edital do Funcultura, que é o edital do governo do estado que fomenta a arte, a gravação do meu disco. O meu disco está terminando agora, eu devo lançar agora em março ou abril, estou organizando ele, totalmente autoral, são músicas minhas, eu estou deixando a minha marca, deixando a minha criação, trazendo para Garanhuns, deixando um legado, já compus mais outras canções, que já dá para fazer mais 2 discos nesse tempo, e estou lançando o disco agora, como disse, em março ou abril. Consegui aprovar agora, nesse último edital, uma circulação. Vou fazer 5 shows aqui dentro do estado, em 5 teatros, em 5 cidades diferentes, também financiado pelo edital do Funcultura, o edital de música. Vou para Goiânia, Caruaru, Arco Verde, Triunfo e Recife. Vou fazer 5 shows. Parabéns. Né? Além do lançamento do show aqui. Então esse primeiro semestre já está bem encaminhado em relação ao meu trabalho autoral, né? E aí estou com esse processo, quando lançar, botar nas plataformas, divulgar as músicas e fazer todo esse processo. Dentro disso tem muitas participações de amigos, de artistas que eu admiro. A produção do disco é de Juliano Holanda, que é um grande produtor, um grande gênio, lá no Musac, lá no Recife. Eu gravei lá no Musac, né? Fui gravar lá porque já tinha feito algumas gravações aqui em Garanhuns, trabalhei com todo mundo, tudo muito massa, com certeza isso aí a gente não tem o que falar. A galera daquele Garanhuns é uma galera incrível, uma galera extremamente competente, mas a figura do produtor musical, no sentido desse cara que
que vai entender o que você está fazendo e que vai conseguir imprimir ali dentro de um disco a sua identidade, não a identidade dele, né? Que é muito importante. Eu acho que ainda estava faltando para mim, pelo menos naquele momento, enquanto eu estava tentando me propor a fazendo isso. Mas é importante. E Juliano é isso, eu dei uma pesquisada, ouvi muita coisa que ele produziu de bandas de terreiro, até bandas de rock, até projetos mais clássicos, e aí eu vejo que ele tem ele consegue navegar por todos os lugares e tentar extrair o melhor de cada coisa. Aí ele topou e a gente está fazendo, e eu estou muito satisfeito com o resultado disso, muito mesmo, assim, não imaginei, se eu parasse para pensar 10 anos atrás, que hoje em dia eu ia estar chegando com esse produto no mercado, eu não acreditaria mesmo, porque assim, tá um trabalho muito bonito, muito bem feito, muito bem acabado, as letras, eu trabalho muito com a poesia, eu gosto muito da literatura, então tudo muito bem, sabe, esmiuçado, né? Os parceiros que chegaram junto comigo são compositores incríveis também, então assim, tá um disco bonito, vai ser um disco físico, com a capa, com o encarte, com tudo que se tem direito, como diz, né? Com as canções todas registradas oficialmente, então tudo que se tem direito, tudo direitinho, que era uma coisa que somente um edital poderia financiar esse tipo de coisa, porque não é barato, não é simples, não é fácil. E mas o legal é ter tudo registradinho, porque se tocar na rádio. Tudo isso. Eu me filiei à União Brasileira dos Compositores, existem outras instituições, tem a Abramos, tem outras instituições também que trabalham com isso e que é importante. Então a gente acabou, eu junto com minha companheira, a gente abriu um espaço, a gente era do coletivo TA, que era um coletivo de artistas aqui de Garanhuns, que trabalhavam com várias linguagens. Depois a gente abriu um espaço da gente, o Aldeia TA, que a gente movimentou 10 edições do Estúdio TA, que foi que também foi financiado pelo edital de Cultura. E a gente trouxe mais de 50 artistas para cá nesse tempo. Aprovamos ano passado a Mostra Mundial de Canções, que é feita só com artistas aqui do Agreste. A primeira foi feita só com artistas de Garanhuns, foram 10 artistas compositores, né? E aí a gente fez 2 edições, foi casa lotada, o público pagante, que isso é o sonho, né? Você chegar, abrir um espaço onde vai se tocar música autoral, trabalho autoral, né? E a galera chegar com o público lotar, pagando, né? Então conseguir manter aquele processo que é o mais difícil, né? E aí a Mostra Mundial foi aprovada e a gente está se organizando para fazer essa mostra, que são 15 cantautores aqui do Agreste, maioria daqui de Garanhuns, serão 9 apresentações, né? Vai ter as instituições de ensino, como o IF, a Escola de Aplicação, a universidade vai receber os shows e no final os 15 artistas vão estar no palco fazendo esse show coletivo. Então, também fruto de muito trabalho, de muito estudo, de fazer oficinas, né? De entender como é que funcionam os editais, escrever os projetos, escrever os argumentos. A gente, junto com o coletivo, a gente escreveu um projeto que foi um projeto sobre a história de Gonzaga de Garanhuns, e a gente fez um documentário de 20 minutos sobre a história de seu Gonzaga, antes dele ter sido contemplado como patrimônio vivo daqui de Pernambuco. Então, assim, a gente tem feito um trabalho muito voltado para a arte e cultura aqui, e assim, a gente sente muita falta, isso é uma verdade, a gente sente muita falta dos artistas da cidade, né? Porque, por exemplo, a Aldeia, que é o nosso espaço lá, que a gente abre uma vez por mês, é aberto, é só chegar lá, pagar a entrada, que é R$10, que é o valor simbólico, na verdade, que ajuda a manter até o próprio espaço. E ter essa ideia, porque o Aldeia é um espaço de troca, né? Você chegar lá para assistir um show de fulano de tal que você não conhece, embora seja muito importante você fazer isso, né? A gente conhecer os artistas que a gente não conhece, mas essa ideia de chegar lá e, poxa, o que é que essa galera está fazendo? Vamos lá, que a gente é aberto para entender o que é. Então, acaba que a gente chama a galera, bota, divulga, mas assim, tem sido muito bem frequentado, tipo, sempre casa cheia. Então, isso pra gente é o mais importante. A gente conseguiu formar um público, né? Que é um público consumidor. Sábado agora eu fiz um show lá no Sesc, no Teatro Sesc, no novo Teatro Sesc, que é um equipamento espetacular. Você precisa ver. É um lugar incrível, que tem tudo que se tem direito, assim, do bom e do melhor. E a casa lotou, assim, foi muita gente para assistir o meu show com as minhas músicas. E quando eu
cheguei lá, que as cortinas se abriram, que eu vi o público e tal, e eu toquei minhas Mas músicas e tal. emociona, Eu né? olhei assim, eu digo, não acredito, e eu tô aqui, nesse palco aqui no teatro, o teatro lotado, pagando para ver a minha música, que o pessoal nem conhece, né? A galera nem conhece, né? Porque eu disse que não foi lançado, Não né? foi lançado. Quando isso for lançado, a gente vai botar para tocar, né? Vai ficar mais fácil esse acesso, mas aquela é acreditar no trabalho do artista, né? E eu acho que isso foi para mim a maior realização, né? Quando eu lançar o disco, espero que vá mais gente e que os artistas cheguem, que é importante, né? A gente está sempre se reciclando, é o apoio da própria classe, a classe precisa se fortalecer, porque quanto mais ela tiver se separando, mais frágil ela vai ficar. Exatamente. É isso. Meu irmão, foi uma honra muito grande ter você aqui. E a Alexandre também tem um projeto muito legal do livro, né? Do livro infantil. Ah, sim. A gente tem uns trabalhos com literatura infantil, que a gente tem 3 contações de história, que são espetáculos, mini espetáculos, que é eu, minha companheira, Stephanie Metódio, Nino Alves na percussão e Efraim Rocha, ele trabalha, ele é da técnica, e que é o Histórias da Cachola. O outro é o Luanda Ruanda, Histórias Africanas, que já circulou por 15 comunidades quilombolas aqui no estado. E tem o Aiô, Histórias de Griot, que a gente vai fazer agora uma circulação em 8 comunidades. O Aiô, inclusive, vai ser apresentado agora no domingo, dia 2 de fevereiro, dia 1 de fevereiro, domingo, não, dia 2, né? Domingo é dia 2. Dia 2, sábado domingo é dia 2, é isso. Domingo, dia 2, 11 da manhã, lá no Teatro do Sesc. Aiô, História de Griot. É contação de história para criança e para adulto também, porque história não tem idade. E aí, dentro desse processo, trabalhar com contação de história infantil, eu também comecei a dar aula de musicalização infantil em escolas particulares, acabei tendo uma relação maior, né, com crianças, e aí acabei entendendo melhor esse universo e escrevi um livro de poesia que foi editado pela CEP, que é a Companhia Editora do Estado de Pernambuco, e é um livro lindo, um livro que se chama De Animal, que é um livro de poesia, e aí eu pretendo fazer uma trilogia, né? O segundo livro já está inscrito, eu vou enviar para o edital ou enviar até para o próprio conselho editorial para ver se passa. E o primeiro livro foi via conselho editorial. Eles analisam o livro, analisam a obra e dizem, não, a gente faz ou não. Né? São escritores e editores que trabalham na editora. E aí o livro foi lançado, foi um sucesso mesmo, assim, porque foram 1000 unidades, já vendeu quase tudo, em um ano de existência. E eu lancei esse livro em vários eventos, em várias feiras literárias, né? A gente também circulou com um projeto de literatura pelo Sesc Nacional, um projeto chamado Arte da Palavra, a gente foi para Santa Catarina, né? Fomos para a Universidade Federal da Bahia também, em 2 cidades, Salvador e Brumado, e esse ano já tem convites para um bocado de coisa também assim. É bom, a gente consegue se movimentar com a música dentro da literatura, tudo com o arte, livro, né? tudo arte, está ali tudo integrado e consegue viver e sobreviver disso, né? A minha renda há 10 anos tem sido única, assim, tem sido realmente a arte, né? E agora que eu tenho conseguido colher esses frutos. Plantando, né? Plantando, chega uma hora que você colhe, não tem dessas correrias, desses movimentos, dessas movimentações, né? Eu acho que o artista tem que ir onde o povo está, então a gente precisa sair um pouco também do nosso lugar para conhecer. Mas eu moro aqui, eu vivo aqui é meu lugar. Quando eu chego em qualquer lugar. Aqui é o QG, né? Aqui é o QG. Quando eu chego em qualquer lugar, em qualquer show, em qualquer apresentação, eu digo, eu sou de Garanhuns, né? Mas assim, circulo bastante, né? Que bom, porque se eu estivesse só aqui, eu não estava conseguindo sobreviver, né? Inclusive, parabenizo e admiro bastante quem está só por aqui e consegue sobreviver de arte aqui na cidade, porque não é coisa fácil, né? Mas desculpa, mas é isso, eu acho que é importante a gente estar se movimentando, a gente estar se juntando, a gente estar trocando ideia, né? É um aprendizado, né? São aprendizados que a gente vai. Estava vendo a entrevista com o Paulo, massa, Paulo conhece histórias, muitas histórias, muitas bandas, então tudo ali quando a gente começa a ver esses vídeos, a gente também começa a se reconhecer nas histórias. Eu acho que é tudo muito integrado. É muito integrado e é um registro muito importante. Muito importante. Né? Então assistam aí todos os episódios, vamos assistindo aqui, vamos conhecer os artistas aqui da cidade. Como eu disse, Joãozinho está de parabéns por essa iniciativa. Espero que permaneça, que
se organize que daqui a pouco vai ter um café, né? Aqui Vai, já. faz um evento. Tô Tô aqui ajeitando. amanhã para ver o Cleiton. Cleiton, amanhã. Então vamos Aí assistir. depois já vamos marcar o seu. Você tem muito a ensinar, muito a Tem dizer. muito a aprender também. Arvoredo, obrigado, Obrigado. bicho. Galera, Valeu. tamo junto.